E a nossa história de hoje se inicia no ano de 2017, com um homem de frente para uma mulher em um apartamento, com ela dizendo, para este homem depositar uma quantia de 100 mil na conta do irmão dela pois ele deseja comprar um carro. O prota de cabeça baixa fica aborrecido e amassando um papel em sua mão, ele responde que não tem mais dinheiro. Depois de ouvir isso a mulher que estava sentada se levanta e pergunta, o que não tem dinheiro, mas e o seu salário deste mês? E ela continua dizendo, eu não disse para você pedir pensão àqueles dois velhos, e logo em seguida ela põe as mãos no bolso do prota para ver se realmente ele está sem dinheiro, e vendo que ele está dizendo a verdade ela lasca um tapão na cara do prota, e o chama de lixo, e novamente o pergunta onde está a grana. O prota porém rir, e diz dinheiro isso dinheiro aquilo, porém a mulher não se agrada dele ter dado risada, e pegando um copo com água o lança na direção do prota, e ela diz, como se atreve a rir? O prota porém apenas diz, estar perdido e não tem dinheiro, e aborrecido ele diz, paguei por tudo desde o carro e a casa dos seus pais até o casamento do seu irmão, e ele continua dizendo que, mesmo que a renda dele passe 100 milhões de yuans, não seria o suficiente para deixar a família dela feliz, e a moça com a cara mais cínica do mundo diz, como você pode jogar isso na minha cara eles também são sua família, e completa dizendo que ele de fato não tem nenhum sentimento pela família dela. O prota então dá risada e pergunta, família? E ele continua dizendo, para o inferno com essa família de merda, eu já tive o suficiente. A mulher então diz, já deve o suficiente? Então vá de arrasta para cima e acabe com seu sofrimento. O prota então diz, você acha que eu não ousaria? Ela então diz, você quer realmente ir de arrasta para cima, e ela pede para ele esperar, pois ela fará uma apólice de seguro antes dele fazer isso. O prota chama de Fan Yushui, e diz que ela é cruel, e após terminar de dizer isso, o prota corre em direção à janela e se joga, e em pensamento ele se lamenta por ter passado por tudo isso, e antes dele beijar o solo, ele repentinamente aparece em uma sala onde ele está ajoelhado e com 4 pessoas sentadas próximas dele, e repentinamente ele ouve uma mulher dizendo, Yamu, por que você está ajoelhado? E logo em seguida um rapaz loiro pergunta se isso é uma tradição familiar dele. O prota então fica confuso de como ele veio parar ali, e novamente a mulher a pergunta que absurdo ele está fazendo. O prota olhando para ela a chama de mãe. A mulher então o questiona por que ele está a chamando de mãe, e diz se ele quer realmente a chamar de mãe ele tem de pagar 400 mil, ao preço da noiva. O prota então se questiona, preço da noiva, então ele cai na real, e diz que ele veio para na época em que ele foi pedir a mão da sua noiva 8 anos atrás, e a velha pergunta novamente se ele aceita a proposta. O prota então começa a se levanta e diz, vou pensar nisso, e diz a aceitar, e em pensamento o prota diz, na minha última vida entrei buraco de sanguessugas, da família Fan, e após os familiares da noiva ouvirem ele ter dito aceito, a velha o pergunta se ele aceitou, e rapidamente ele responde, se aceito? E em pensamento ele diz, já que tive essa oportunidade de voltar, nunca mais irei cometer o mesmo erro. A velha então se levanta e pergunta ao prota, você não acha que minha filha vale 1 milhão? O prota com a maior cara de sério ele diz, por acaso você é retardada, eu não vou dar 1 centavo para essa noiva. A moça ao ouvir tudo isso se levanta rapidamente e diz, Yamu, como você pode fazer isso? O prota então responde, eu. Quando é a sua mãe que está te vendendo? Então com a cara de coitada ela responde, mas não é fácil para meus pais me criarem, eles não deveriam receber de volta o que gastaram comigo? O prota com a maior calma responde, o que ela pode dar a ele em troca? Um irmão lixo que só pede dinheiro? O irmão dela se irrita e pergunta ao prota, quem você está chamando de lixo? Ele diz isso enquanto se levanta para avançar no prota, porém o prota não demonstrar medo, e apenas diz, você é um perdedor que não pode fazer nada, e desviando, ele diz em pensamento que, diferente de antes ele irá lutar desta vez, e com um movimento apenas ele bota o loirinho no chão enquanto segura a cabeça dele, e subitamente a velha se revolta e pede ao prota para soltar o irmão dele e ela ainda diz eles são família. O prota novamente responde, família? Enquanto eu não for casado ele não é meu irmão ou minha família, e olhando fixamente para a velha diz,
Eu e minha família a partir de agora, não terá mais nada a ver com vocês. A moça então pergunta ao prota se o relacionamento deles não vale esse dinheiro, e enquanto ele vira as costas ele a diz, você já se perguntou como é difícil para meus pais juntarem tanto dinheiro, e em pensamento o prota afirma que o pai dele, tinha comprado um bilhete de loteria, na esperança de conseguir o dinheiro, porém ele conseguiu $500.000 e logo depois disso ele teve um ataque de nervos. Devido ao dinheiro, e antes dele sair daquele lugar, ele afirma que o que eles precisam é de uma outra fonte de renda, que não será ele. O prota então não perde tempo e se dirige para a loteria, e o prota em pensamento afirma que se lembra perfeitamente da sequência dos números ganhadores, e logo depois que ele compra o bilhete do vendedor, na saída ele se depara com o pai, e de longe o velho se pergunta se ele está vendo alucinações do filho dele pois, ele pensava que o filho dele estaria na casa dos futuros sogros dele, e em outro local o prota observa o seu pai enquanto trabalha, e se pergunta se seu pai não deveria comer bem? E em outro local o pai do prota junta as palmas e diz, se eu ganhar meu filho não terá mais que se preocupar com o dinheiro do compromisso, já que será dinheiro suficiente caso ganhe com isso, espero ganhar desta vez, e vendo isso o prota afirma que ele não deixará mais sua mãe e seu pai sofrer, e subitamente o prota recebe uma janela o informando. Parabéns ao anfitrião por vincular com o sistema, missão de iniciante, obtenha 100 milhões de ativos e possua sua própria propriedade limite de tempo de missão 24 horas e ela continua dizendo que o prota só tem 21 horas restantes, e se ele não completar ele irá de arrasta para cima, o prota então fica confuso, e em outro local o prota se pergunta o que será aquilo de 21 horas e ele diz isso enquanto olha para uma tatuagem de olho na sua mão. E subitamente o prota ouviu uma voz conhecida e corre para ver o que está acontecendo, e diz que está a voz, e da Mengial, e ele afirma que eles eram bem próximos quando crianças, e ele diz que a mãe dela era uma jogadora que foi enganada em 500,000 yuans por jogar mahjong, e ele diz que a filha dela foi para a casa dele porém, ele estava na casa dos seus ex-sogros, e ele diz que após esse ocorrido elas foram de arrasta para cima, o prota então afirma que desta vez ele protegerá ela, nesta vida, e no local aonde, sua amiga de infância está, se encontram dois rapazes querendo se aproveitar dela, e um deles enquanto olhava em seu celular pergunta se ela, quer chamar o Yamu, ao mesmo tempo que o outro diz para ela só gritar. E imediatamente o prota avança em cima deles os golpeando de uma só vez, e dizendo solte ela, e ela se joga nos braços dele e diz, irmão Yamu, e o prota pergunta se ela está bem, porém um dos sem vergonha diz, quem se atreveu a me bater, então outro rapaz, avança para cima do prota, e imediatamente a menina chama a atenção do prota, para que ele tenha cuidado. O prota porém apenas pega o punho dele e diz, como você pode chamar isso de artes marciais, a sua habilidade é insignificante. Porém o rapaz faz uma cara de bunda e apenas pede para que o prota o solte, em contrapartida o rapaz loiro, fica extremamente aborrecido e diz, que como ele machucou eles, ele irá retribuir mandando ele de arrasta para cima, e enquanto ele diz isso ele puxa uma tramontina, porém o prota não demonstrar estar abalado e diz, se vocês fizerem mais um movimento vocês não terão seu dinheiro, então o rapaz loiro pergunta se ele é rico, o outro rapaz então diz ao loiro que, o prota parece um ninguém e o chefe deles quer apenas o dinheiro, o loiro então diz que eles querem $500 mil, e pergunta ao prota se ele consegue arrumar esta quantidade, o prota porém levanta a sua mão e diz que daqui a 3 dias eles terão este dinheiro, o loiro diz aceitar porém ele deve acrescentar mais 100 mil de juros para as contas médicas do irmão dele, então ele o ameaça dizendo, que se ele não tiver em mãos essa quantia eles pegaram a garota, o prota novamente afirma que daqui a 3 dias eles terão essa quantia, porém eles terão de se ajoelhar para pedir perdão a essa mulher, o loiro então diz que, o chefe deles e o proprietário da fidelidade imobiliária e acrescenta que, se o prota não tiver o dinheiro o chefe deles imobilizar as pernas do prota, e imediatamente uma janela de status, aparece e o informa que, a palavra-chave dessa missão será, fidelidade imobiliária. E ele tem 20 horas para completar a missão e ele deve concluir esta missão o mais rápido possível, e novamente ele avisado que a vida dele está ligado à pontuação, e atualmente a pontuação dele 1, o prota então se perguntar, fidelidade imobiliária, e ele afirma que esta empresa está prestes a ir à falência, o prota então em pensamento diz, minha vida é determinada por pontos de sobrevivência?
Isso e demais, e só um número. A menina então diz ao prota que, isso e toda a culpa dela, e eles sempre a perseguem e afirma que ela acabou de colocá-lo em problemas sérios, porém o prota diz, Manhã Yao, não se preocupe, dinheiro não é problema em 3 dias, farei eles pedirem desculpa para você, não pense tanto nisso, vá para casa primeiro, e subitamente o prota sentia algo, e ele em pensamento afirma está ficando tonto, a menina preocupada o pergunta se ele está bem, e subitamente o prota cai em cima dos melões da moça, a fazendo ficar corada e o pergunta se ele está doente, o prota porém fica nervoso, e a diz que isso deve ser porque ele não comeu nada e está sem forças, e então o prota olhando para sua mão e se perguntar se esse não seria um dos sintomas adversos, mencionados pelo sistema, e ele afirma que isso pode realmente mandá-lo de arrasta para cima. Em outro local aonde de encontro os ex-familiares do prota também conhecido como família Fang, eles se perguntam por que o prota não atende às ligações, o pai da família Fang se irrita e diz à sua filha que ela é muito inútil, pois ela não consegue nem ao menos controlar um homem, então de nada adiantou criá-la. Porém a velha o chama de Lao Fang, e o pergunta por que ele está com tanta pressa, e ela afirma que o prota estava com algo de errado, o velhote então para e fica em dúvida. O Du porque o prota mudou repentinamente pois ele sempre tão obediente, então o Ali e mãe da moça chegam à conclusão de que o prota é realmente milionário, então o velho a chama de Xiao Xue, e diz para ela ir atrás dele, pois a felicidade deles ops quer dizer dela depende do prota, e diz para ela correr senão outra poderá tomar isso dela, então o velho em pensamento diz, que se de fato ele for um milionário ele adicionará um valor maior ao dote da noiva, para que assim o dinheiro do prota seja totalmente deles. A velha então afirma que a atitude dele foi estranha, e deve haver uma explicação, a moça então diz que irá, e em pensamento ela diz que o prota age de forma esquisita e ele nunca tinha agido assim com ela.